estou aqui com o Vitor, que é o cabeça dessa família, casado com a Joana, e tem 3 filhos. Hoje estão aqui apenas 2, que é a Kiara Belfort e a Vivi Belfort. Eles também têm o seu primogênito, que é o Davi, que hoje está estudando na Virginia Tech e não está conosco aqui hoje. Sejam bem-vindos à casa da mãe Joana, né? A gente aprendeu que, em primeiro lugar, se a nossa casa não for edificada na rocha, tudo seria em vão. Eu lembro desde quando eu fui morar sozinha, eu lembro de uma carta que meu pai escreveu para mim. E no final da carta ele dizia: minha filha, faça com que sua casa não seja simplesmente uma casa, mas um lar. E na época eu não era nem convertida. E eu lembro que eu carreguei aquilo até quando eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, eu vi o significado daquela frase tão simples, né? Eu e o Vitor, a gente sempre falou, Paulo Júnior, se nós não tivéssemos Deus no nosso relacionamento, você com certeza não estaria aqui, né? A gente não estaria batendo um papo, né, com os nossos filhos, a gente não estaria recebendo todos vocês na nossa casa, porque Ele é que tem até hoje nos instruído, nos guiado, né, me dado a sabedoria que todas nós mulheres sabemos que nós precisamos diariamente. Não teria feito o Vitor ser o cabeça do lar como ele tem sido, né? As nossas filhas de repente estariam aí, como a maioria das crianças, né, de 15 a 16 anos, que a gente vê adolescentes aí se perdendo no mundo, e os pais aceitando isso. Então é um privilégio, assim, a gente poder ter você aqui com a gente, poder estar testemunhando um pouquinho do que a gente vive. Vocês já eram famosos, vocês tinham dinheiro, vocês tinham tudo. E por que então vocês foram procurar em Cristo, já que vocês tinham tudo? Ou na verdade vocês não tinham tudo? Falei até inclusive outro dia pro Vitor, eu falei assim: Vitor, é muito triste a gente ver milionários, né, que sacrificaram a vida de repente do matrimônio, né, não participaram da criação dos filhos, em busca de sucesso, de fama, de dinheiro, para chegarem de repente no topo do que é considerado sucesso perante os olhos do mundo, para entenderem que o mais simples é o melhor, né? A gente vê Bill Gates, né, Elon Musk, a gente vê aí os homens mais poderosos do mundo, que depois que eles adquiriram toda a fortuna que eles têm, eles passaram a entender que o mais simples é o melhor. E Jesus foi simples, Jesus é simples. E nos propõe uma vida simples. E nos propõe, né? Se a gente não é feliz no pouco, a gente não vai ser no muito. Uau, muito bom. Né? Então eu acho que eu não quero que as pessoas cheguem num determinado topo da carreira delas para elas entenderem, em primeiro lugar, sem Cristo elas não são nada, né? Porque você começou falando, a gente tinha tudo, né? Tinha sucesso, tinha independência financeira, tinha beleza, fama, tudo, mas era tudo em vão, né? O que o próprio Salomão fala, né? Tudo é em vão, é como se fosse uma fumaça, névoa, né? Que se dissipa ali. Então, assim, Cristo é a base, Cristo é o fundamento de tudo, tem que ser... Então você está querendo dizer que quando vocês encontraram Cristo, aí vocês encontraram tudo? Ah, sem dúvida, e cada dia a gente encontra mais coisas, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, uau, como que eu não tive essa revelação antes, como que eu não tive esse entendimento antes, essa clareza. O que a luta me fez entender é que eu era muito eu. E o cristianismo não tem nada do eu, é tudo dele. Então, assim, na realidade, a vida cristã é quando você tira você do centro, é como se fosse uma cadeira. Então, você imagina aqui, esse copo está aqui, esse copo era o Vitor. Então, a Joana, a Vitória, o Davi, todo mundo vivia e no caso eu representava a minha família, né? O cabeça, na realidade, é o quê? O cabeça, na realidade, ele tem que tirar ele e colocar Cristo no lugar dele. Então, como eu ficar maluco e eu estiver falando uma coisa que não é bíblico, você segue a Bíblia. Então, assim, na realidade, eu acho que o cristianismo é uma
renúncia do eu, né? É onde o eu não tem nada a ver comigo. O cristianismo é sobre ele. Então, demorou para mim entender isso. Então, hoje os cristãos têm a dificuldade muito grande de entender que não é eu ganhar, não é eu ter sucesso, é eu ser semelhante a ele, custe o que custar. De ver o testemunho de vocês são jovens, a Vitória tem 16 anos e a Kiara 15 anos. Vocês teriam tudo para viver uma vida no mundo, no pecado, para serem rebeldes aos pais de vocês. É semelhante às jovens da idade de vocês e morando nesse país que é um dos países mais livres e democráticos do mundo, que é os Estados Unidos da América. Falem para as outras jovens que estão nos vendo, como vocês conseguem ser assim, tementes, obedientes, piedosas, e como essas coisas do mundo, que assim vocês são tentadas, mas elas não mexem tanto com vocês assim, elas não iludem vocês. Vocês conseguem lidar com isso? Pode falar para muitas pessoas novas isso porque a gente era do mundo uma vez. E graças a Deus ele encontra a gente mais nova. Amém. E não é mais atraente pra gente porque a gente sabe a verdadeira coisa, a verdadeira negócio. E a única opção que a gente precisa das pessoas não é as pessoas, é de Deus. Amém. Aprovação. Né? Aprovação. Muito bom. As meninas têm um pouco de dificuldade de falar português porque elas todas nasceram aqui nos Estados Unidos e a língua, portanto, a língua materna delas é o inglês. Kiara, você quer falar alguma coisa também? Sim. Pra mim, eu acho que demorou um tempo pra eu saber que é minha fé, não é dos meus pais, assim, porque a gente cresceu, assim, num lugar já, assim, orando, louvando, assim, sempre acreditando que tinha um Deus lá. E a gente não, assim, tinha, assim, dúvida que ele existia, mas, assim, crescendo, indo pra escola, tendo, assim, amizades, assim, até ficando numa escola cristã, assim, eu fiquei percebendo com, assim, as pessoas em volta de mim que todo mundo, assim, vivia pela fé dos pais. E eu falava, meus pais acreditam bem, assim, eu tenho uma família boa, eu acredito em Deus, e eu fiquei, assim, muito preocupada. Eu sou salva, tudo assim. E ficou crescendo para um tempo. E depois, vendo pro middle school, é uma área que, assim, há muita dificuldade em identidade, né? E assim, pra mim foi muita dificuldade aonde que é a minha identidade, né? E meus pais falavam sempre aqui, ensinavam, a gente ia pra igreja, mas assim, como uma criança jovem com uma influência de amigas, assim, as minhas amizades eram mais importante da minha família, ou da igreja, ou de Deus. E ficou uma ídolo na minha vida por muito tempo, até eu ficar assim, meus pais, assim, até eu esconder tudo dos meus pais e tomar uma bronca deles, assim, e depois demorou ainda mais para eu encontrar que eu não só estava desobedecendo meus pais, mas eu estava desobedecendo Deus. Eu estava, assim, longe de Deus, perdi, assim, a confiança dos meus pais completa e, assim, isso que machucou mais, que, assim, eu não só machuquei meus pais, mas eu machuquei a Deus e depois... Era quando eu falei, não, agora eu quero buscar Deus, eu quero, assim, começar de novo, eu quero, assim, eu sei que eu sou uma nova criatura agora, e agora eu sei onde que a minha identidade tá, e, assim, a família que eu tenho para me ajudar, e, assim, como que eu posso, assim, ganhar muito mais, assim, vendo o valor que Cristo tem, que a palavra dele tem, e olhando pro mundo, que nada daquilo me satisfaz mais. Amém. E nossos 3 filhos nasceram num lar cristão. Sim. Né? E a gente sabe que pais cristãos de filhos, eu vou falar adolescente, né, dos jovens adultos, eles têm uma tendência a serem cegos. Sim. Né? Eles acham que os filhos são perfeitos. Né? Ou finge, né? Não, eu acho que a eles maioria realmente acha que os filhos são perfeitos. E Ou eu não vou dar... veem defeitos. Ou não veem, porque vamos dar o nosso exemplo, né? Aqui em casa, os nossos filhos cresceram não só indo conosco à igreja, porque isso nunca foi negociável, né? Não quero ir à igreja, não tem querer, a gente vai à igreja. Mas além disso, eles viveram o verdadeiro cristianismo. A gente nem escutava mais música do mundo, então sempre tinha louvor tocando em casa,
Muitas vezes eles vivenciaram momentos de avivamento aqui na nossa casa. Um dia eu e o Vitor, a gente estava deitado no chão adorando a Deus, e eles também ficavam e vivenciavam isso. Eles presenciavam e presenciam até hoje a gente lendo a Bíblia, estudando a palavra, a gente fazia estudos bíblicos. Eu acho que o primeiro conselho para qualquer família, né, cristã, se você não viver na sua casa o verdadeiro cristianismo, vai ser muito difícil dos seus filhos entenderem o que é se doar e viver uma vida para Cristo, o que é ser santo e irrepreensível, Amém. né? Semelhante a Deus, né? Foi para isso que nós fomos chamados, escolhidos, né? Então, nossos filhos cresceram vivendo isso. Não somos perfeitos, né? A gente tem nossas diferenças. Eu fico brava no trânsito, que eu tô brava com alguém, Deus abençoe! E elas estão vendo. Elas estão vendo. Sim. Então, assim, é no dia a dia Sim. que eu creio que a gente vai pregando o evangelho. Amém. A gente ia para o colégio dirigindo. Vamos ver o versículo do dia. Tinha o versículo do dia. Vamos então discutir sobre o versículo do dia. Às vezes era um versículozinho de Salmos. Vamos ler o Salmo inteiro? O que vocês acharam? Então, em cada momento, a gente tinha a oportunidade de evangelizar. Então, e aí, parecia pra mim, eu acho que também pra Vitória e Davi, que assim, cristianismo era uma religião, mas eu sabia sempre que era um relacionamento. Eu só tava assim, como que eu pego esse relacionamento? Mas isso é uma coisa que eu precisava encontrar. Mas eu sempre, sim, E eu acho que isso que você acabou de falar, Kiara, é o grande problema hoje do religioso. Primeiro, cristianismo é uma escolha de Cristo. E quando Deus escolhe os pais, ele também escolhe a próxima geração. Ele fala que as gerações são prosseguidas. Só que, quando você descobre que você é um escolhido, agora vem uma coisa mais importante, que é o seguinte: como é que você vê que é alguém escolhido? Você vê o fruto. Como é que eu vejo que um cara é um bom atleta? Eu vejo se ele é um atleta. Porque às vezes o cara pode falar assim, eu sou um bom atleta, mas você vai ver o cara em campo, o cara não sabe nem dar um chute na bola. Performance. Então como é que eu vejo que o cara é um lutador? Porque o cara se veste como lutador, fala como lutador, tem orelha de lutador, mas quando vai pro tatame, o cara não sabe dar um rola. Aí eu falei, esse cara aí não é um lutador, ele só aparenta, é um falso lutador. Então é o seguinte, a gente tem que entender que existe hoje muitos falsos cristãos, muitas famílias destruídas, e elas só estão destruídas por um fato. Qual a identidade de uma família? A identidade da família, ela está em Cristo. Em Cristo. Uma família fora de Cristo, ela é apenas uma união de pessoas. Amém. E acaba que cria um humanismo, né? O humanismo não é o cristianismo. Ou uma vida de hipocrisia, né? Que é pior ainda. Então é melhor ser frio ou quente. O morno ele vomita. Então assim, o grande problema hoje, acho que o problema e a grande solução, eu gosto sempre de falar o seguinte: como é que você conhece o Vitor? Como é que você conhece a Joana? Conhecendo os nossos frutos. Então assim, quando eu conheço pastores, homens de Deus, e vejo os filhos, eu falo, meu Deus, Joana fala, como é que pode isso? Fulano é uma benção, mas o filho é uma víbora. quando eles eram pequenos, né, por exemplo, Harry Potter, né, que todos os amiguinhos assistiam Harry Potter, os nossos filhos nunca assistiram. E daí Papai um dia... Noel não existia também aqui em casa. o Papai Noel nunca assistia. Gordo, fora de forma e carregando um saco nas costas. E a gente assistiu junto, não conseguimos nem terminar o filme. Porque eu acho que foi o Davi, porque o próprio Davi falou, mamãe, eu não quero. Isso aqui é totalmente demoníaco. Então assim, a gente sempre, música do mundo, vamos ouvir? A gente ouvia, tinha uma palavra, quantas palavras? Eu falei, como é que você consegue ouvir uma Eles palavra? mesmos Tinha um experimentavam entendimento, e discerniam. porque a gente mostrava para eles. Assim, outra coisa que é muito importante para você, pai e mãe, traga os amigos dos seus filhos para sua casa, né? Isso a gente sempre prezou muito. Então assim, mamãe, vai na casa da fulana. Não, a fulana vai vir em casa. Eu cozinho, né? A gente sempre gostou de receber todo mundo sempre ficou muito à vontade. Casa da mãe Joana é assim, né? A gente via as amigas que não tinham que não falar, tinham, essa amiga não é amiga sua, que não eram bacanas. dela. Então, por exemplo, a Vivi tinha umas amigas que a gente falava, Vivi, a gente não acha que essas amigas são legais. A Kiara tinha as amigas que a gente falava também, não são legais. E a gente alertando. Mas até eles um deixavam ponto, a gente
ir lá, assim, Até um certo ponto. até a gente, assim, chegar lá e falar, mãe, eu acho que não vai dar. Elas identificavam, mas a gente estava sempre ali, né? A gente deixava a corda um pouquinho solta, mas estava sempre segurando. Prefere ouvir a pior verdade do mundo. Mas eu não quero nunca ouvir uma mentirinha ou descobrir de alguém que você fez alguma coisa. Então assim, todo mundo aqui, não tem perfeição aqui dentro de casa não, isso é muito bom e importante. Todo mundo aqui está todo tempo lutando contra os 3 inimigos, né? O diabo, o mundo e a nós mesmos, porque esse é o pior inimigo que a gente enfrenta. E acho que elas aprendem muito bem isso com elas próprias, né? O que elas poderiam ter feito melhor para performar melhor no esporte, o que elas poderiam ter formado. Só que antes disso tudo, vem a prioridade que a Joana falou assim, de hoje elas têm um relacionamento, não é mais desonrou o pai, elas desonrou o pai, né? A mãe, né? Tem muito ser muito. Então assim, isso aí, a Vitória, a Kiara e o Davi tem muito forte. Não, alcançar isso aí é o objetivo de todo pai e mãe.